A ignorância sobre como funciona o Estado brasileiro e os artistas sem clima. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal clicando no botão Valeu, porque assim você nos ajuda a chegar a mais pessoas. Obrigado. Eu gravei esse vídeo na tarde de 8 de maio, são agora 3 horas da tarde. E uns 2 dias antes de eu gravar esse vídeo, viralizou nas redes sociais um outro vídeo de alguns artistas, alguns globais, enfim, como aquele Matheus Solano. Admito que é o único que eu reconheci assistindo ao vídeo, falando que acabou o clima, cobrando do Lula, do governo Lula, do Poder Executivo, a não aprovação do marco temporal, e falou também sobre a questão da redução de poderes dos Ministérios do Meio Ambiente e dos povos indígenas, aprovado no MP dos Ministérios na Câmara de Deputados e no Senado, enfim. E aí o vídeo em que pese o tema mais geral ser justo, porque sim, esse marco temporal é um assinte em relação aos povos originários, os verdadeiros donos desse continente que chamamos de Brasil, mas o processo histórico também precisa ser levado em conta, então não dá para fazer o marco temporal que, se fosse para ser feito, deveria ser feito, que era a partir de 1500, não é possível fazer. Mas estipular que a partir na pós-constituinte de 88 só vale como terra indígena onde os indígenas estavam naquele momento, é um assinte, porque há todo um processo de expulsão, de morte, de violência contra indígenas, quilombolas, que seja, originários e tradicionais, né? Então o marco temporal é um assinte. O tema do marco temporal já está no Supremo Tribunal Federal em julgamento desde 2021. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, o placar no Supremo está entre 2-1 contra o marco temporal, contra a possibilidade de alterar a Constituição Federal para impor essa data, né, esse marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Votaram contra o relator Edson Fachin e o ministro Alexandre de Moraes. Votou a favor do marco temporal o Nunes Marques. E o André Mendonça pediu vistas ao processo. Ele pede vistas no mesmo momento em que o projeto de lei do marco temporal acaba de chegar ao Senado. Na Câmara dos Deputados, presidida pelo Arthur Lira, que o projeto de lei, inclusive, é do Arthur Maia, que preside a CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro, tramitou em regime de urgência, bem rápido, foi aprovado e foi para o Senado. Chegou ao Senado, o Rodrigo Pacheco disse que a tramitação será sem urgência, vai passar pelas comissões, todo no seu ritmo normal, sem pressa. E enquanto esse projeto for aprovado, o marco temporal não está em vigor. O Pacheco fez isso, inclusive, para ganhar algum tempo por conta do julgamento do Supremo, e o André Mendonça pediu vistas para ganhar tempo para o trâmite do Senado. Apesar de ninguém dizer isso abertamente, está evidente o jogo, né? Quem piscar primeiro perde. Basicamente é essa a brincadeira. E os artistas, ao cobrar do Lula que ele passe uma caneta por cima de todos os poderes do Estado brasileiro, ignoram o funcionamento do Estado brasileiro, do processo político. E aí tem a ignorância. E essa ignorância, quando parte de uma campanha de figuras públicas, muito conhecidas, que são os artistas, cuja relação com o seu público é evidente que não é necessariamente por questão política, é por afeto de personagens, da dramaturgia ou da teledramaturgia, mas há uma relação de proximidade grande aí, ajuda mais a confundir do que, inclusive, a ajudar a combater a aprovação do marco temporal. Viessem os artistas cobrar que o Supremo termine logo esse julgamento, que o Senado não aprove, tudo bem. Né? Caso já tivesse o marco temporal aprovado no Congresso Nacional e fosse para Lula pedir que Lula vete o projeto, até aí tudo bem. A questão é que a forma de impeça, vai impedir como? Como vai impedir? O Congresso é um poder independente, é evidente que a gente sabe, nesse canal já falei várias vezes sobre isso, as relações entre Poder Executivo e Poder Legislativo, como se dão agora, como se deram, como é que está, todo o imbróglio. Cada vídeo que eu falo sobre isso, eu
coloca um pouco como eu estou vendo a situação, eu também não sou dono da verdade, mas fazer esse exercício do entendimento desse jogo político institucional brasileiro. Seria muito mais prudente a esses artistas cobrarem uma mobilização popular pela não aprovação do marco temporal, para que o Supremo julgue logo. Porque se o Supremo julgar esse tema inconstitucional, o Congresso Nacional não tem muito o que fazer. Mesmo que aprove a lei, o Supremo vai lá e derruba. Na verdade, eu até tenho alguma dúvida aí, que mesmo com o Congresso aprovando esse projeto, o julgamento no Supremo, quando concluído, pode derrubar se for aprovado agora. A questão é do tempo, né? Que enquanto o julgamento não termina, se aprovado no Congresso, a lei está valendo. Mas esse jogo político precisa ser feito. E não colocar toda a responsabilidade no Lula. Esse debate do marco temporal é muito antigo no Brasil. Esse processo, por exemplo, que está no Supremo Tribunal Federal, é de 2021, inclusive é de antes do Lula. E esse projeto de lei no Congresso, num Congresso conservador, não bolsonarista, mas deveras conservador, passa como areia escorre pelos dedos, ou água pelos dedos. Né? A gente tem um enorme percentual de parlamentares ligados ao agronegócio, ligados ao latifúndio, fora o ódio mesmo a preto, a indígena, a quilombola, a tudo que não seja branco, homem e hétero, esses caras têm ódio, né? Por mais que muitas vezes não verbalizem isso. Então é um jogo muito duro, é muito difícil esse jogo. A esquerda, como um todo, ela sequer tem deputados, por exemplo, para abrir uma CPI. E CPI são um instrumento das minorias, é uma regra, é um instrumento legal que foi dado às minorias para que as minorias possam atuar no parlamento. Os artistas, eles erram feio, eles, na verdade, eles demonstram uma grande ignorância. Pode ser até que alguma ou outra aqui acolá tenha até uma pitada, uma boa dose até de má fé, porque entende mais ou menos esse jogo. A questão do marco temporal é uma cinta, é uma agressão à história brasileira, aos povos originários, aos povos tradicionais que ocupam já o nosso solo antes de vir os brancos europeus para cá. Mas é preciso entender como se dá esse jogo. Dizer que acabou o clima, que já passou 100 dias do governo e que agora tem que cobrar, tem que fazer para se arrepender, tem que derrubar isso. Isso não se dá dessa maneira. A questão do MP dos ministérios, o relator foi Isaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. Eu também já fiz um vídeo falando sobre isso. Ele que pese ele ser do MDB do René Calheiros, ele também tem muito boa relação com o Arthur Lira. Fala-se que ele pode ser o sucessor do Arthur Lira em 2025, e aí ele quer muito esses votos do Arthur Lira na Câmara de Deputados para ser o presidente da Câmara de Deputados, e ele é extremamente conservador, também ligado a latifúndio, esse tipo de coisa, e é evidente que ele ia mexer na questão do meio ambiente e dos povos, no Ministério dos Povos Originários. O Senado aprovou, tal qual a Câmara aprovou bastante rapidamente, porque a MP já estava em vias de caducar, e aí Lula teria que governar pelo menos 6 meses com a estrutura do governo Bolsonaro. Então o Senado aprovou rapidamente, e o Lula não impôs vetos ao projeto, enfim, ele está negociando com a Câmara dos Deputados e o Senado que tem. O Lula falou isso diversas vezes na campanha eleitoral, né? A gente tem que negociar, tem que lidar com quem foi eleito e não com quem ficou na suplência. Os eleitos são esses que estão aí. A gente pode fazer pressão enquanto sociedade, mas a gente tem que fazer a pressão correta, não cobrar aquele que não é adversário nesse tema, aquele que está do lado, que tem o mesmo entendimento que nós, mas não tem esse poder, nesse momento, de barrar isso. Se o Senado aprovar o marco temporal tal qual a Câmara de Deputados aprovou, o Lula pode até vetar a lei. Aí acontece que o projeto volta para o Parlamento Brasileiro, o Congresso Nacional se reúne nas duas casas e o veto é derrubado e a lei é promulgada, né? Quando o presidente sanciona e o Parlamento promulga. E aí a lei será promulgada e passa a valer. De nada adiantou cobrar do Lula que impeça o marco temporal. Na verdade, cobre o parlamentar dos seus estados, os seus parlamentares, cobre o Supremo Tribunal Federal, para que o André Mendonça, o terrivelmente evangélico de Bolsonaro, não segure esse processo com seu pedido de vistas
a perder de vista, que ele entregue o mais rápido possível esse processo para que o Supremo julgue esse tema logo, a constitucionalidade da questão do marco temporal. Porque a tendência, inclusive, é que o Supremo entenda que o marco temporal é inconstitucional, e aí tanto faz, tanto fez o que o Congresso está fazendo. A briga vai para os tribunais, mesmo que o Congresso aprove a lei do marco temporal. É preciso a gente entender como funciona isso. Não acabou o clima? Na verdade, se a gente for ver a relação desse Congresso aí, nunca teve clima. O clima que se tem é clima de disputa, de muito jogo de gato e rato, um xadrez político como jamais se fez nesse país. Em que pese esse Congresso é muito parecido com o do governo Bolsonaro, mas era o governo Bolsonaro que entregou uma parte da sua gestão ao Arthur Lira e a outra parte ficou com os milicos. Nos governos Dilma, o Congresso do segundo governo Dilma derrubou a Dilma num golpe, num impeachment sem crime. E mesmo nos outros, e aí desde o primeiro do Lula, em que pesa a quantidade de deputados mais alinhados com Lula, eleitos em 2022, é muito próxima da eleita em 2002, 5 deputados de diferença, a forma de fazer política no Congresso era uma em 2002 e agora já é outra em 2022. De lá para cá, muita coisa aconteceu. A gente teve as jornadas de junho, que serviram de fagulha para o fascismo, as coisas ficaram mais conservadoras no Brasil, o que a gente chama de extrema-direita, de bolsonarismo, aflorou, existe uma bancada no Congresso Nacional, tudo isso está diferente agora. O jogo é jogado diferente. A forma como os parlamentares agora querem se relacionar com o Poder Executivo também mudou, não é mais a mesma de 20 anos. Então tudo isso conta. Todo esse emaranhado, esse xadrez da política nacional está sendo jogado ainda, né? A gente está entrando no 6º mês de governo Lula e dizer que acabou o clima, podia até dizer que ainda não tem clima. O clima ainda é muito de estranhamento, de acirramento, em algum grau ali, olhando o que passo que vai se dar, que passo cada um vai fazer, vai se mexer, e é esse o clima que tem. Não acabou o clima, porque o clima a qual eles se referem, eu acho que é de amor, etc, etc, no limite nunca teve. Né? A gente precisa construir isso. E aí a sociedade pode ajudar a pressionar os congressistas a não irem demais para a direita, a ficarem mais próximos à linha mestra de pensamento, posicionamento do Poder Executivo do presidente Lula. Então o foco da cobrança não tem que ser ao Lula, pelo menos não nesse momento, né? Pode ser depois para vetar e tal, e aí o Lula deve vetar o marco temporal, mas deve ser em cima do Senado, para que não aprove, e depois o Senado não aprovando o que saiu da Câmara de Deputados, mudou uma vírgula, o projeto volta para a Câmara de Deputados, e pressionar os deputados para que não aprovem esse negócio, que rejeitem o tal do marco temporal. E ao Supremo Tribunal Federal que vote logo esse negócio pela inconstitucionalidade, porque é de fato inconstitucional. Mas é sempre importante lembrar, é importante cobrar, mas cobrar errado é muito ruim. Tem uma máxima do brasileiro que diz que muito ajuda quem pouco atrapalha. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal, clicando no botão valeu. Acesse também o blog de texto que está passando embaixo da tela, compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas, inclusive no WhatsApp, no Telegram, se você tiver. Porque assim você fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar, concordar, complementar tudo que eu acabei de falar. Mas só não vale xingar, nem falar da meio do povo. Grande abraço.